Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil. Quanto custa inovar? Levando-se em conta, obviamente, o ambiente de competição que as empresas brasileiras estão sujeitas hoje dentro e fora do país. Mas tem a segunda pergunta: quanto custa não inovar? Para falar sobre tudo isso, o Rodrigo Miranda, que é consultor de inovação, está conosco. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. A pergunta eu faço a você: não inovar tende a custar mais caro no longo prazo, não tem? Com certeza. A gente vê, principalmente nesse período de crise, né, que o Brasil teve passando, as empresas que não optaram por não manter o investimento em inovação acabam sofrendo depois para retomar o crescimento, né? Dentro de um conceito médio, uma empresa está inovando quando o quê? Ela muda completamente o que ela fazia da forma como ela fazia, ou ela olha para o mercado externo e vê como é que as pessoas, o concorrente está fazendo, e ela passa a adotar posturas semelhantes ou métodos semelhantes? Exatamente. Ainda tem um pouco de preconceito com a inovação, que muitas pessoas, empresas acham que a inovação é algo muito radical. Enquanto você fazendo uma pequena melhoria, enxergando como o seu concorrente está fazendo, como o mercado fora do país está atuando, você pode fazer melhorias incrementais na sua empresa que vão te aumentar realmente a competitividade. A gente vai falar da Lei do Bem, que é exatamente uma lei para incentivar a inovação, mas antes disso, para tentar entender, tem problema de mentalidade nas empresas brasileiras? Se a empresa, de repente, tem um ambiente familiar ou se ela busca um presidente fora, ou seja, um executivo para comandar que não tem a mentalidade da inovação, eu ainda tenho problema de mentalidade. As escolas de negócio ensinam sobre inovação da forma como o mundo está ensinando? Ainda tem muito esse preconceito com a inovação, como eu falei. A inovação ainda é vista como uma despesa para a empresa, não um investimento. Muitas empresas falam, não quero investir em inovação porque eu vou estar depositando meu dinheiro em algo que eu não sei se vai dar certo, não como uma aposta efetiva. As empresas, as faculdades no Brasil, os colégios, não têm essa cultura para os alunos. Empreendedorismo é algo aqui nas universidades que não se fala. Aí lá fora já começa a ter bastante esse viés. Enxergam a importância disso. Porque eu tenho a impressão, e eu me permita aqui só dizer a você uma experiência pessoal, não raro eu falo com executivos e confesso a você como jornalista, eu tenho que ser observador, é meu trabalho, eu não percebo isso nas escolas. Eu percebo sim agora uma preocupação em falar de inovação, mas isso não era comum há pouco tempo atrás. E não vejo, do ponto de vista pessoal, um posicionamento mais forte do aluno e do professor em relação à inovação. De querer inovar. E inovar, em algum momento, você vai ter que cortar laços que existem lá atrás. Há um certo, eu não sei se conservadorismo ou falta de coragem, de se expor. Eu tenho um problema na formação de inovação aqui também, não tem? Tem um problema grande na formação, desde a universidade. Isso não é fomentado no aluno. Os professores também acabam tendo que cumprir com outros objetivos. Por exemplo, as universidades visam muito mais a divulgação de papers, que são algo, às vezes, sem um objetivo prático, sem aplicação na indústria, por exemplo. Quando lá fora a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, as universidades estão muito voltadas para o exterior, né, para fora, para a criação de novos negócios, criação de empreendedorismos, e aqui no Brasil a gente não tem isso, infelizmente. Rodrigo fez menção a papers. Papers são trabalhos científicos e ele reclamou justamente que boa parte desses papers não tem aplicação na indústria, ou seja, não tem aplicação prática. Isso. Até tem um valor acadêmico, mas não necessariamente de inovação. E se ele está trabalhando numa área que ele vai, obviamente, se ele vai sair da indústria, ele não vai ficar na academia, vai trabalhar numa empresa, é bom que alguma coisa já fale a língua da indústria, é isso? Claro, exatamente. Não existe hoje a comunicação universidade e empresa no Brasil é muito debilitada. Mas por que isso ainda é tão debilitado? Eu me lembro que eu era um jovem jornalista, trabalhava em Campinas, a Toyota foi se instalar, a Toyota e a Honda se instalaram, a Honda em Sumaré e a Toyota próxima, de uma outra cidade próxima a Campinas, e eu perguntei, e eles não tinham tido à época nenhum benefício fiscal do Estado, o governador era Mário Covas, porque o Estado estava numa situação fiscal muito deteriorada, e o governo falou assim, não tem dinheiro. E os japoneses decidiram colocar ali e disseram, porque nós queremos ficar perto da Unicamp, que tinha uma escola de engenharia de renome. Ou seja, os japoneses tinham a visão de que eles precisavam ficar perto de uma escola.
além das questões de infraestrutura, que já eram boas, estão perto de estrada, próximo do grande centro consumidor e tudo mais. Mas eles falaram no discurso e na entrevista, sempre falando sobre a história de estar perto de uma escola. Por que a gente tem essa distância tão grande entre a escola e empresa aqui no Brasil? Quem que tem que tomar a primeira iniciativa para, digamos, aproximar? Tem que ser um trabalho, acho que dos dois lados. Primeiro, o mundo acadêmico entender que realmente precisa de fornecer conhecimento para a empresa, para as indústrias, para que elas apliquem em produtos, e não apenas conhecimento teórico, e por parte das empresas também entender que realmente essa proximidade com a universidade tem muito a agregar para eles. A gente hoje, num dia no Brasil, não tem isso, até a questão que você falou, questão de fomento, de incentivo fiscal para isso. Lá fora, o que as empresas investem em universidades tem um retorno grande. Aqui no Brasil ainda não é tão grande assim. Vamos falar da Lei do Bem, que é exatamente uma lei federal para tentar, que fornece uma série de recursos, na verdade, com renúncia de impostos, para que as empresas apliquem inovação. Isso está resolvendo ou não está resolvendo? Ajudou bastante. A Lei do Bem ela entrou em vigor em 2006, então já tem 12 anos que ela está em prática. Realmente as empresas começaram a enxergar que, ok, eu investi em inovação, vou ter um apoio do governo. Em média, a gente está falando aí de no mínimo 20%, até 27% do que a empresa investe, deixa de pagar em imposto de renda e contribuição social. É algo já relevante, acaba provocando nas empresas esse movimento, mas ainda não é o suficiente. As empresas não estão sendo tão proativas em alguns momentos. Hoje a gente tem, os últimos dados são de 1.200 empresas apenas no Brasil usando esse incentivo. A gente pensar num país como o Brasil. Qual seria o número razoável? Se hoje são 1.200, seria o quê? Quantas empresas? A gente depende, tem restrições da lei, mas a gente pode falar em 4, 5, 6 mil empresas. Não seria algo exagerado, com algumas mudanças na própria legislação também. De 4, 5 vezes mais, é isso? No mínimo, talvez. No mínimo. Mas a legislação precisa ser modificada, na sua opinião, porque a lei brasileira só dá esse benefício para uma empresa que não esteja devendo absolutamente nada para o fisco, é isso? Isso. A empresa ela tem que estar no lucro no ano, tem que ter o lucro no ano. Isso já vai contra o que, por exemplo, existem legislações semelhantes em outros países, onde a empresa pode gerar um crédito fiscal. Aqui no Brasil ela não consegue. Então, em alguns momentos, a empresa investe muito em inovação, isso afeta o resultado e não pode usar o benefício, o que é contraditório. Também existe questão de próprio receio das próprias empresas em utilizar esse benefício, porque não entendem muito bem como é que são os mecanismos, não existe uma divulgação forte. Mas não tem nada com relação à questão fiscal, é só uma questão de lucro, é isso? Isso. A empresa também tem que estar regularizada perante a Receita Federal. Ou seja, se tiver algum problema fiscal, não pode ter o benefício. Isso. Que aí tem uma lei maior que diz que você não pode ter nenhum benefício do Estado se você estiver devendo para ele. Né? Exatamente. Que aí é um regramento para várias questões. Mas tem potencial de crescimento gigantesco. Tem um potencial enorme. Existe até um pleito para que essa lei ela beneficie também empresas do lucro presumido. Hoje está só no lucro real. Então, também restringe bastante. Muitas vezes a gente tem startups, empresas menores que investem muito em inovação e não conseguem utilizar pela lei por causa da tributação que está no regime de lucro presumido. Exatamente. Rodrigo, obrigado pela gentileza da entrevista. E tomara isso cresça, né? Porque a lei é boa. Aliás, o nome é bom, mas exatamente. A lei também é boa. Exatamente. A gente precisa dessa divulgação também para ajudar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a gente falou de inovação, a gente vai continuar com esse tema. Aliás, é um tema recorrente aqui no cenário econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, aqui pela TV Brasil. Até lá.